Olá, tudo bem? Eu me chamo Reginaldo Mendes, sou professor da FAEF, do curso de Agronomia. Hoje nós estamos aqui no campus. Iremos comentar um pouco sobre a cultura da seringueira, essa cultura tão importante no agronegócio nacional. E hoje nós iremos abordar um pouco sobre a questão da planta em si, abordando aspectos como fisiologia, solos e produção. Aqui no campus, nesta área, nós temos aproximadamente 2,5 hectares da cultura da seringueira. Aqui no caso, são plantas com aproximadamente 30 anos de exploração, conforme vocês estão vendo no panorama geral. A cultura da seringueira é uma cultura nativa da região amazônica do Brasil. Lembrando que o país ainda tem a necessidade de importar produto, porque a produção nacional é insuficiente em relação à grande demanda que nós temos no aspecto nacional. Perante mão aí, todo e qualquer produto, no caso, tem borracha, né? Desde aspectos médicos, odontológicos, um sapato, um tênis, um utensílio. Então, tudo praticamente vai borracha, que é o látex produzido. O aspecto geral da planta, ela pode chegar a 30 metros de altura. O gênero Hevia, a espécie brasiliensis. O gênero Hevia compreende aí praticamente 11 espécies. Essa espécie em si é a Hevia brasiliensis. Ela tem a característica de alta produtividade. Então, no aspecto nacional de produção, se planta muito essa espécie exatamente devido a essa questão da característica de alta produtividade que a mesma apresenta, tá? Então é uma cultura que depois de implantada começa a produzir entre 6 a 7 anos de idade. E aí que está até o grande fator limitante que os grandes produtores se perguntam: se começa a produzir entre 6 a 7 anos, o que fazer até o início da produção, né? No caso, como vocês podem estar observando, o espaçamento de uma planta para outra é de aproximadamente 2,5 metros a 3 metros entre plantas e de 7,5 a 8 metros entre linhas. Então, até chegar o início da produção, que isso vai entre 6 a 7 anos, você pode explorar aí, no caso, com culturas anuais para se plantar no espaçamento entre linhas, tá? Milho, soja. Então é uma renda a mais até esperar o começo da produção. Outro aspecto importante que se fala em relação à produtividade, a árvore em si, ela tem que chegar com 45 centímetros de circunferência, tá? Então, como nós podemos observar aqui, é evidente que essa planta que ela já tem mais de 45 centímetros de circunferência, tá? Porque isso fisiologicamente justifica-se que a planta está pronta. Temos um exemplo aqui ao lado, olha, uma planta que não atingiu 45 centímetros de circunferência. Evidentemente que ela não está morfologicamente, fisiologicamente pronta para começar a exploração. Como que funciona essa questão da exploração? Nós temos aqui o alinhamento nessa posição, e nós temos o painel. O painel são esses cortes que são feitos, tá, na planta, em toda a sua circunferência. Aqui no caso, nós temos a meia circunferência. O que é a meia circunferência? Essa posição, eu tenho o alinhamento da rua, ou seja, uma planta atrás da outra, tá? Nessa posição é feito esse corte vertical em uma face da planta. Na outra face da mesma planta, eu também tenho esse outro corte vertical. Então, esse corte ele é feito aqui, ó, dessa posição, meia circunferência, de forma descendente até chegar ao outro corte vertical, que nós chamamos de geratrizes. Tudo bem? Então, a partir de um determinado momento, tá, a cada 4 ou a cada 6 dias, o sangrador vai vir, tá, nesse sulco que foi feito com um gebong ou com uma faquinha, para consumir esse material aqui
dessa forma, descendente até chegar na outra geratriz, tá? Nesse exemplo aqui hoje já foi feito essa sangria, tá? Prova disso que nós temos aqui ao solo o material que já foi consumido, tá? E consequentemente o látex vem por gravidade até chegar nesse bico aqui, tudo bem? E depois é coletado por um caneco escuro. Esse caneco tem capacidade variável aí de 600 a 800 gramas. Nesse caso aqui de ontem nós tivemos chuva, então aqui no caso, ó, estou descartando aqui a água, então naturalmente iria esse látex cair dentro desse caneco, tá? Com capacidade variável aqui, e sucessivamente aí o sangrador ele iria, tá, fazer o mesmo procedimento em todas as plantas, tudo bem? Em questão de produtividade, cada planta tem a capacidade média de produção de 800 a 900 gramas por árvore por mês, tudo bem? Em um sistema irrigado a produção já é de aproximadamente 1 kg, 1,1 kg. Não é o caso aqui, que não é uma cultura irrigada, tá certo? O preço é bastante variável durante o ano. Nós temos aí uma variação que vai de 80 centavos o quilo até 2,50 o quilo durante o ano. Você pode explorar a cultura da seringueira aproximadamente até 30 a 35 anos. E depois você pode utilizar a madeira da árvore para fazer forro, para lenha, que também seria uma outra fonte de renda. Então aqui no caso nós temos 2,5 hectares, tá, de área plantada. Por hectare a população de plantas vai variar entre 570 a 650 plantas. Isso aí vai depender dos dois espaçamentos que eu já havia comentado, que varia entre 8 metros entre linhas, 3 metros entre plantas, ou 7 metros entre linhas e 2,5 entre plantas. Então é uma cultura bastante rentável, né? Haja vista que a demanda do produto é praticamente muito grande em todos os segmentos, em todos os setores. Então é uma planta, ó, conforme vocês podem observar, alta, tá? Com alto grau de sombreamento, e importante planta aí, importante cultura para a agronomia e para o nosso cenário agroindustrial. Então essa é um pouco da cultura da seringueira. Um grande abraço a todos, fico à disposição.